Sons da Terra. Oi, tudo bem? Está começando mais um Sons da Terra muito especial hoje, que nós vamos conversar com um biólogo, especialista em ecologia, professor da Unesp de Rio Claro e autor desse livro, O Naturalista no Antropoceno, que é vencedor do Prêmio Jabuti Acadêmico 2024. Para esse bate-papo, tem a Ananda Porto aqui. Tudo bem, Ananda? Tudo bem, Paulo? Como sempre, bom estar aqui com vocês e hoje com esse convidado especial que você mencionou. O autor do Naturalista no Antropoceno é o biólogo Mauro Galetti. Muito obrigado pela visita aqui, Mauro, por aceitar nosso convite. Obrigado, Paulo. Obrigado, Ananda, pelo convite e por poder estar divulgando meu livro aqui com vocês. Bom, eu já apresentei, né? O nome do livro é Um Naturalista no Antropoceno. A primeira pergunta, né, Ananda, a gente não poderia deixar de fazer. Eu queria que você explicasse por que do título, né? Esse título, Naturalista e Antropoceno. Uhum. Naturalista é como se a gente chamasse os biólogos de antigamente, né? Charles Darwin era um naturalista, Alfred Russel Wallace era um naturalista. É aquele cientista que estuda a natureza, mas não só os animais e plantas, mas os fungos, as montanhas, a geologia. Eles eram mais completos, vamos dizer assim. E eu sempre busquei ser um naturalista, mais do que um só biólogo ou ecólogo. Eu sempre quis entender a vida na Terra desde a formação da Terra, né? 4.5. Tudo é muito ligado. Tudo é muito ligado, né? E Antropoceno é a nossa era, é a era dos humanos no nosso planeta, né? Então, os geólogos dividem a história da Terra em vários períodos, né? E período dos dinossauros, né? O Cretáceo, o Jurássico, que a gente vê nos cinemas. E o que é o Antropoceno? É quando os homens dominam o planeta. Podem modificar o clima, modificam as espécies, né? Com engenharia genética. Então, esse é o Antropoceno. Então, o naturalista no Antropoceno é como uma visão de um naturalista do Charles Darwin hoje. O que ele veria nesse mundo meio que estranho, né? Com tanta tecnologia e, ao mesmo tempo, tão afetado pela humanidade, né? E nós temos o livro, ele está na sua segunda edição, né? Exato. A capa do primeiro. Isso, tem uma capa aqui. Que era uma jacutinga, né? Que é o seu suave símbolo, Exato, né, minha ave predileta. Qual que você tem, Ananda? Também é uma jacutinga. O de livro eu tenho esse aqui, a primeira edição, né? Agora com essa capa aí a gente tem Eles instigaram a gente a comprar novamente, né? Porque é uma capa, a gente estava até brincando, que é uma capa poética, né? Sim. Porque ela tem aqui é você, né, Mauro? Sim, capa. sou eu. Saindo da floresta e indo para a cidade, né? A selva de pedra. A selva de pedra, essa transição, ali, né? Exato. Uma capa bem bonita. E como foi esse processo, antes da gente falar um pouco do livro, mas desse processo para vencer o Prêmio Jabuti, né? Explica essa categoria também. E o Prêmio Jabuti, para quem não conhece, é um prêmio mais importante da literatura no Brasil, né? Então, a editora escreveu o meu livro, né, no concurso, e foi uma surpresa, na verdade, ter recebido. A gente nunca sabe que vai ganhar um prêmio, isso é pura verdade, né? Foi seu primeiro livro, né? Foi meu primeiro livro. Começou com o pé direito. Né? Pois é, eu gastei muito tempo escrevendo esse livro, né? Como falei, eu falo até no livro, eu levei 10 anos escrevendo. E você nunca acha que tá bom, essa é a pura verdade. Um escritor nunca acha que tá bom. Aqui. Daí no final da pandemia, a minha esposa falou, agora você vai ter que terminar. Né? Ela me empurrou e daí eu me dediquei para fechar o livro. E a editora da Unesp topou a ideia. E foi incrível ter ganhado o prêmio. Na verdade, eu não estava na cerimônia, eu estava num congresso em Ilhéus, apresentando uma palestra, eu não tinha como ir no dia. E recebi a notícia. E, no fundo, eu não tinha ideia que era um prêmio que todo mundo conhece, que é um jabuti, né? Então, quando fala que o livro ganhou um jabuti... Você muda de patamar, né? Todo mundo fala, nossa, mas você ganhou um jabuti. E a família... Quem não é da área, todo mundo sabia... Então, para mim, foi super interessante, fiquei muito feliz com isso. E até o nome do prêmio tem tudo a ver com a biologia, né? Eu tenho um jabuti lá em casa. Né? Eu queria que você falasse, Mauro, já que a gente já fez essa explicação do que é um naturalista, um antropoceno. Eu já li o livro e, para quem não leu, né?
o que a pessoa pode encontrar, né? Na verdade, você conta um pouco da sua trajetória, né? Das suas jornadas, que você percorreu aí várias. Começou aqui na Mata Santa Genebra, depois, né, foi explorar ilhas Galápagos, Bahamas, enfim, Bornéu, né? É bem aventureiro, Mauro, viu? Bem naturalista. Bem né? naturalista. Exato. Então, acho que para quem, assim, eu não entendi o que posso encontrar no livro, né? Você conta um pouco da sua trajetória, dos seus desafios como cientista, né? Das suas buscas e também, principalmente com o que o Paulo falou, né? De que tudo está interligado, né? Então, assim, você tem uma relação muito forte de pesquisa de como as aves... os alimentos das aves, as aves com sementes, dispersores de sementes. E, assim, é um livro que, apesar de ter ganho na categoria, né, Ciências Biológicas, Biodiversidade, Biotecnologia, não é só para quem é da área, né? Eu acho que é interessante isso, que é uma leitura acessível e compreensível, né? Então, assim, para quem... estou na dúvida se eu quero ler, assim, o que a pessoa vai encontrar nesse livro e também o que você quis passar com esses capítulos, com esses títulos chamativos, né? Essas interfaces, assim, se você puder contar um pouquinho. Eu comecei escrevendo sobre minha trajetória, até pensando num aluno de biologia, de ecologia, das áreas ambientais. Como que é a formação, como que a gente vira um cientista, né? Difícil a gente não encontra um cientista. A gente acha que é uma pessoa engraçado outro de dia. jaleco. Eu nunca tinha visto um cientista. Tem até um programa, né? Nunca vi um cientista, né? Mas enfim, e daí e contando muito dessas viagens para os meus filhos, né? E para outras pessoas que não eram da área de biologia, e elas se interessavam muito. Então, ia num churrasco com um monte de médico, advogado, e todo mundo ficava parado escutando o que eu tinha... Parecia coisa de outro planeta. Mas como é que é isso, né? Então, acho que a biologia tem muitas histórias legais para contar, né? E no final, eu fui tirando jargões, deixando ele cada vez mais para o público... geral, leigo, e acabou virando para as mães dos biólogos, para todos que têm interesse na natureza. E todo mundo tem interesse na natureza. Você não conhece ninguém que é contra a natureza. Por isso que ele foi tão bem aceito. Por isso que ele está sendo lido por quem não é da área, por quem simplesmente gosta de uma orquídea, ou gosta de ver um passarinho, né? Então acabou furando essa bolha acadêmica, que é o sonho de qualquer cientista, né? É chegar no... Quem está entregando pizza para você, ele lê seu livro. Chegar em quem não é da área da biologia, né? E o que me incomodava muito é entrar numa livraria e não ter livros sobre cientistas brasileiros. Tem livros sobre um monte de americanos, ingleses, contando inclusive as trajetórias. Inclusive, falou sobre a fauna brasileira. E falando sobre a Amazônia, por exemplo. Isso me incomodava muito. Qual que é a nossa visão como um brasileiro, como um cientista formado numa universidade pública, trabalhando em universidade pública, como que a gente está vendo o planeta? A saúde do planeta? Como que funciona o planeta? Por que é importante estudar passarinhos comendo frutos na floresta, com dinheiro público? Isso é importante? É importante tanto quanto estudar vacina, porque os passarinhos estão plantando a floresta que podem mitigar as mudanças climáticas. Gente que gosta de viagens acaba gostando de ler, que gosta de biologia, que gosta de natureza. Que gosta de viagem, ele vai olhar, vai viajar depois com outro olhar, né? Exato. Ele vai, ali não é só a beleza, só admirar, só contemplar. Sim. Tem uma história. Tem uma história tem uma por biologia trás, por né? trás daquela... E todos os perrengues que um cientista passa nesses lugares, porque nem tudo... É mil maravilhas, né? Nada maravilha. E por falar em perrengues, tem algum que você... Tem uma história curiosa aí? Bom, tem vários, né? Acho que em Bornéu, na época que eu fui, não existia vaso sanitário, né? Então, eu acho que foi o maior choque cultural que você ter. Não tem papel higiênico e não tem vasos sanitários, né? Então, hoje já tem. Hoje já está mais ocidentalizado. Você precisou passar por isso? Só de ter passado por isso já é interessante porque muda a sua... cultura, né? Como não tem um vaso sanitário? Como não se usa papel higiênico, como né? Não tem um vaso sanitário? É uma fossa no chão e tem um balde para você lavar a mão, mas né, já tinham me avisado, né? Você já estava um pouco preparado. Mas são várias coisas, né? Então, assim, Bornéu certamente foi a coisa mais diferente que eu já fui na vida, né?
e eu morava numa base de pesquisa junto com os indígenas locais, né? Que são os Dayaks, que são, nos filmes do Indiana Jones, são aqueles que caçavam os humanos e reduziam os crânios. Hoje não se faz mais isso, Sim. obviamente, né? Mas eram os Dayaks, eles são todos tatuados, eles caçavam os porcos selvagens. Eu entrevistava em inglês, que passava para o indonésio, que passava para o Dayak. Então, aprendi muito sobre a cultura deles. Então, enfim, são várias experiências que eu conto aqui no livro, que eu acho que é muito difícil um brasileiro conseguir chegar lá, né? Então, se não fosse cientista, não... são coisas que vão calhando na vida. Eu estava estudando na Inglaterra, daí apareceu essa oportunidade. Você quer ir para Bornéu estudar os calaus, né? Que são aquelas aves que parecem tucanos e tem... Parece que tem um tucano com 2 bicos, né? Que é essa imagem que nós estamos vendo agora na que é um Terra. calau, que é uma ave maravilhosa. O tucano é mais bonito no final do... A gente vai defender sempre o nosso. Ele é bem diferentão. Ele é muito maior, ele tem quase 4, 5 quilos. O tucano tem no máximo 500 gramas, uma explicação por esse... Isso a gente chama de convergência adaptativa em biologia. Eles usam a mesma ferramenta, eles não são parentes. O tucano e o calau não são da mesma... Não são parentes, né? Não são da mesma linhagem, mas eles utilizam a mesma ferramenta, no caso, comer frutos, né? Então tem aqueles bicos compridos para pegar os frutinhos na ponta do galho das árvores. Só isso. Uma convergência. E não tem... os 2 bicos em si não tem uma função... Não, o calau tem outro bico de cima que é para reverberar o som. E quando ele canta, né, fala uau, uau, uau. Isso que a gente está vendo não é inteligência artificial, né? Existe esse bicho. Existe esse bicho, é uma diversidade alta. Então, ele tem esse som, para vocalização. Para vocalização. É um animal fantástico. Na verdade, assim, eu adoro o tucano também, mas os calaus são fantásticos. Ô Mauro, você explicou já, né, o termo, né, antropoceno, que significa a era atual que a gente está vivendo, a partir da era dos humanos, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que é interessante, além de você contar, né, um pouco da sua experiência, dos desafios, esses bastidores dos lugares que você explorou, que você teve oportunidade de pesquisar, de estudar, a gente entender que o antropoceno ele é preocupante, né? As situações, essas mudanças, esse real impacto que o ser humano desde então vem causando. Algumas espécies já em extinção, desaparecendo, mudanças de ambiente, né? Onde tinha floresta, às vezes hoje não tem mais, montanhas. Então, assim, é um pouco... Você traz tudo isso, mas também traz ali uma reflexão do que a gente está fazendo, né? Aonde isso tudo vai parar, né? Por isso que eu falo, é um biólogo em busca do selvagem, né? Eu fui para Bornéu, para Galápagos, para as Bahamas, e todos os lugares têm uma pegada humana. Todos os lugares ou tem espécies invasoras. Então, por exemplo, em Galápagos, toda a floresta de Galápagos eu percorri de carro quilômetros e quilômetros. Eu olhava, era uma floresta homogênea, muito homogênea. Aí eu não sabia o que era, quando eu vi uma flor branca. Cheguei perto, é uma goiabeira. A nossa goiabeira, que alguém levou lá, foi comer uma goiaba, soltou a semente, e hoje Galápagos inteira é uma grande floresta de goiabas. E as espécies nativas de Galápagos, que evoluíram milhões de anos, que chegaram lá por um passarinho, pelo um jabuti, estão super ameaçadas, porque a goiabeira é muito invasora, né? Muito invasora. Que existe uma diferença no exótico, tanto é que o termo exótico invasor pode parecer redundante, mas não é, né? Não exótico é aquela espécie que ela não se espalha, né? Exato. Veio de fora. A própria goiabeira não é nossa, na verdade. Não é nossa, fora, é do México, né? Tanto é que existe uma orientação para não se plantar goiaba próximo às áreas de mata, né? Porque ela se espalha muito. Eu nunca vi ela virar igual... Como eu vi em Galápagos uma floresta monodominante, nunca vi aqui no Brasil virar isso. Ela acaba espalhando um pouco, mas não vira uma invasora como eu vi em Galápagos. Aqui você tem outras, né? Você tem o lírio do brejo, por exemplo. Sim, cobre os brejos, inclusive afeta espécies de aves, né? O bicudinho do brejo é afetado pela invasão do lírio do brejo, que é chinês, na verdade, né? A gente tem algumas espécies também, a
a braquiária, né? Que braquiária, se espalha no Brasil. A leucena, né? Que é um problema gravíssimo. Beira por exemplo, de rio, muita... Plantaram para segurar os barrancos de rio, só que ela se espalha para tudo lugar. E ela é dispersada por vento, então ela é levada para tudo quanto é lugar. Agora, só para a gente entender, o planeta ele vai mudando, né? Mas o impacto está sendo acelerado, muito né? rápido. E acho que mais grave do que talvez seria o natural, se é que existia o natural, porque acho que só da gente estar aqui já tem um impacto, né? Sim, o homem está no planeta há 300 mil anos, né? E o planeta o planeta tem 4,5 bilhões de anos. Você sabe a diferença de milhão e bilhão? Se eu falar para a Ananda contar 1 milhão de segundos, quanto tempo ela vai levar para terminar? Não faço a mínima ideia. 11 minutos. Se eu falar para você contar 1 bilhão de segundos, quanto tempo você vai levar? 31 anos. Nossa. Então a diferença de bilhão e milhão é Então quando a gente fala um bilionário, ele tem muito dinheiro. Quando a gente fala que o planeta tem 4,5 bilhões de anos e nós não temos nem 1 milhão de anos como espécie. Somos uma criança no planeta. Destruindo tudo. Mas ninguém nunca acho que teve uma influência como o ser humano, né, desse impacto tão grande, né, se a gente pegar essas mudanças de eras todas, né, o impacto agora nenhuma espécie conseguiu mudar o clima, e nós estamos mudando o clima no planeta, aquecendo o planeta. Então deixa eu explicar o que faz a temperatura de um planeta. Tem 3 só variáveis. Uma é a distância do Sol. Posso pegar qualquer planeta no universo e estimar a temperatura dele. A distância do Sol, o tamanho dele, a gente sabe quando coloca um frango para cozinhar, se é um galeto vai mais rápido, se é um peru de 5, 6 quilos, demora mais. Então, o tamanho do planeta também é importante. E a outra coisa é a atmosfera. O que é a atmosfera? É o ar que reveste esse planeta. E o que faz a Terra tão especial em relação aos outros planetas. Exato. Na Terra tem alguns gases que deixam ela um pouquinho quente, nem muito fria, nem muito quente. A temperatura ideal. A temperatura ideal que é 15 graus em média. Lógico que se for lá na Antártica é muito mais frio, mas se for na Amazônia é mais quente, né? No Equador. Do Equador. Né? Então, em média, o planeta tem 15 graus, que é perfeito para a vida. Marte é menos 50, Vênus é 400 graus. Então, só para ver como é importante os gases em volta do planeta. Muitos desses gases são processos biológicos, são bactérias, arqueias que eliminam eles e deixam um pouquinho quente o planeta, né? Então, eu acho importante a gente... Por isso que eu falo do naturalista, né? A gente tem que estudar sobre formação de planetas, sobre químicas, sobre gases, para entender como os animais são importantes para manter esses 15 graus. Para regular essa... Para regular a temperatura, né? Tem até uma teoria, que é a teoria do Gaia, que o planeta é um único organismo que se autocontrola, né? E nunca na história da humanidade, nunca na história do planeta, não da humanidade, um único organismo mudou tanto o planeta. Seja mudando em biodiversidade, criando espécies, extinguindo espécies, né? Mudando o clima. Então, a gente jogando CO2 para a atmosfera, a gente está mudando a temperatura do planeta. É simples assim. Então, a gente precisa... E agora a gente... Como que a gente joga CO2 para a atmosfera? Andando de carro. Fábricas, toda hora a gente está jogando CO2, e CO2 só um pouquinho deixa 15 graus. 0,03 de concentração na atmosfera deixa até a 15 graus. Se a gente aumentar muito, vai esquentando, que é o que a gente está sentindo no dia a dia. E quando tem, por exemplo, uma espécie invasora que ajuda a destruir uma outra espécie, tudo isso também entra nessa também nessa soma, que é o homem levando espécies... A gente está chamando a grande Pangeia, né? Quando os continentes eram todos juntos. O homem agora está levando espécie para todos os lugares. Vai para a Austrália, traz bicho da Austrália para cá, leva para lá, propositadamente ou não. Muitas espécies simplesmente chegam... Você acha que, além do desmatamento, né, que é um assunto que é popular, hoje essa questão da invasão
é um segundo problema, assim, porque não é eu vejo que às vezes não é um assunto que se dá tanta importância como o desmatamento, sim, né? A sim. gente acha que é meio normal trazer um sagui, peixe e colocar no rio, não é nada, plantar uma planta aqui de outro lugar. Sim, quando você solta um passarinho que não é daquela região ali, tem um enorme impacto ecológico isso, um enorme impacto ecológico. E também a gente está aprendendo a entender esse impacto. Até onde que vai impactar? Algumas espécies você solta e ela não se reproduz. Por exemplo, um periquito australiano, né? Você solta, ele não... Uma cacatua, a outro periquitinho australiano que todo mundo tem, né? A calopsita, ela não se estabelece, que a gente chama, né? Agora o pardal se estabeleceu, né? E compete com as outras espécies. A gente entende muito pouco sobre esse impacto, porque ele percola na natureza de uma maneira, ele afeta os insetos que ele come, compete com outras aves, traz doenças que não existiam naquela região. Então é muito complexo e muito difícil de estudar o impacto de invasões biológicas. Tem uma linha da biologia só estudando isso, porque afeta a saúde animal, outras espécies, as espécies que ele come, competição. E essa questão da mudança climática, assim, algumas espécies são mais sensíveis e frágeis que outras, né? Exato. Algumas conseguem ainda resistir a essas mudanças todas, mas quando o ambiente deixa de ser o ambiente que era dela, às vezes é isso que causa a extinção de algumas delas. Para todas as espécies no planeta, todas, a gente estima que existam 3 milhões de espécies, todas as espécies, tá? 3 milhões. Com aquecimento global, mudanças climáticas, vai acontecer 3 coisas para todas, inclusive a nossa. Uma é se adaptar. Ela vai ter que se adaptar fisiologicamente às mudanças. A outra, ela vai ter que imigrar. Aqui não está muito quente, vou ter que ir para outro lugar. E as que não conseguirem se adaptar ou migrar, elas vão se extinguir. Não tem outra... E como que a gente faz, né? Porque hoje a gente falando de mudança climática é um tema que está super em alta. A gente vai ter aí a COP no final do ano, também com essa temática. De certa forma, se a gente parar para pensar de todos esses impactos, dá um certo desespero. E hoje a gente até fala dessa questão de ansiedade climática, esse desespero apocalíptico, essa coisa assim. Como que a gente pode reverter isso, assim, para um quesito de vamos ter o pé no chão, o que a gente pode fazer, ou... Existe um caminho? Até assim, no livro você não deixou um negócio apocalíptico, né? Então isso é interessante também. Eu não gosto de apresentar o apocalipse como fim do mundo e que, sabe, não... Eu acho que a gente criamos tanta tecnologia, temos tanta capacidade de negociação, de trabalhar em grupo, né? Que é possível, sim, reverter mudanças climáticas, reverter perda de biodiversidade, né? E vai desde o indivíduo até governos. Então, todo mundo tem que trabalhar... Fazer sua parte, né? Todo mundo tem que fazer a sua parte. Que é desde consumindo menos carne bovina na sua casa, porque para ter pasto você tem que derrubar a floresta, né? Então, não estou falando para virar vegetariano ou vegano, mas você pode reduzir drasticamente o consumo de carne bovina, até governos terem leis que todo mundo tem que seguir, que melhore o meio ambiente para todo mundo. Por exemplo, mata ciliar, reserva legal, né? Os empresários cumprindo com isso e apoiando ciência, porque eles também vão beneficiar com isso. Então, assim, todos podem atuar, seja plantando árvores... A gente estava até brincando antes de começar a nossa entrevista, né? Participando de... se cada um plantar mais árvores, o planeta vai ficar melhor, né? Se as cidades investirem pesadamente em plantio de árvores nativas nas ruas, a temperatura da cidade vai abaixar e vai ficar melhor para todo mundo. Plantem árvores, pessoal. Plantem árvores na cidade, na frente da sua casa. Tira o vaso da frente da casa, né? Vamos plantar árvores que atraiam as aves, né? Isso, exatamente. Tanta planta interessante, mas né? a árvore cai folha. Não é problema. Vai! Uma vassoura, você vai fazer exercício. Exato. Em vez de ir para academia, você vai lá e vai à frente da calçada. Agora, você falou uma coisa da tecnologia, né? De ajudar e o discurso apocalíptico, né? Que a Ananda falou.
que é um discurso perigoso também, porque você fala, faz porque muitas vezes você fala isso, as pessoas vão falar, então não tem nada que eu possa fazer, né? Muita coisa vou pra desistir, fazer. Vou abandonar, né? Só que e a gente percebe a camada de ozônio, por exemplo. Eu lembro que eu fiz muito trabalho na minha infância que a gente ia morrer por causa da camada de ozônio. E resolvemos isso. E o ser humano mudou essa situação. Exato. Esse é um exemplo de como tecnologia e ciência traz resposta. Está acontecendo esse problema no planeta. Como é que faz para resolver? Precisa seguir isso. Então vamos fazer, né? E eu acho que no caso de mudanças climáticas, todo mundo tem que estar discutindo isso. Não é só os cientistas e os políticos. É a dona de casa, são os sindicatos, são as igrejas. Todo mundo tem que estar discutindo soluções. Levantar problemas, a gente sempre faz. Reclamar também é mais fácil. Reclamar da vida todo mundo reclama, né? Mas, na verdade, existem muitas soluções simples, até mais complexas. E a gente pensa assim, nossa, a gente precisa criar uma máquina para tirar CO2 da atmosfera, né? Porque a gente está jogando muito CO2. Então vamos criar uma máquina que tira CO2, pega o CO2, quem sabe pode até jogar de volta oxigênio para a atmosfera. Essa máquina já existe há 400 milhões de anos. Que são as árvores. As árvores tiram, elas respiram o CO2, junta com um pouquinho de água, produz lá a glicose e joga pra gente o O2. Então vamos plantar a árvore, né? Isso é uma das maneiras. Não existe uma solução única. Para o problema ambiental são vários caminhos. Desde educação ambiental, desde plantar árvores, desde evitar tráfico de animais silvestres. Desde ciência. Desde ciência, reciclagem. São várias coisas. Não existe o que a gente chama de bullet silver, né? Não existe uma bala de prata, né, que a gente fala para matar o vampiro. Não existe uma única solução, são várias soluções, né? E juntas elas ganham mais força, né? E juntas ganham mais força, né? Então eu acho que por isso que todo mundo tem que estar envolvido em meio ambiente. Que eu falo, todo mundo gosta de meio ambiente. Todo mundo quer ir para a praia e encontrar uma praia limpa, sem plástico, com baleia, né, com golfinho, todo mundo. Chega o feriado, a gente vê todo mundo descendo para a praia, não é? Todo mundo vai para a montanha e quer ver uma montanha com floresta. Só não deixa o plástico lá. Só não leva o plástico para casa, evita usar o máximo de plástico, evita consumir demais, né? Então, assim, acho que a gente tem que se policiar mesmo e começar a pensar, né? Então, por isso que eu falo que, assim, existem mais soluções para evitar o fim do mundo, né? Como diz o Krenak, né? Ideias para adiar o fim do mundo. Ideias para adiar o fim do mundo. Tem várias. Então, eu sou muito otimista nisso, né? Não é uma coisa que a gente não sabe como resolver. Sabemos como resolver. E como que você define, assim, né? Não sei se a gente já está encaminhando para o final, mas como que você definiria, né, já esse título, um naturalista no antropoceno, mas como que você se enxerga sendo um naturalista no antropoceno? Você já falou que você é otimista, mas e o cenário, assim? O que você já testemunhou ao longo desses anos, desses locais, se você pudesse definir, assim, rapidamente, em poucas palavras? Eu posso falar... Você pode ver um copo cheio ou um copo vazio, é a história, né? Você prefere ver ele cheio ou vazio. Quando eu comecei a biologia, estudei aqui na Unicamp em 1986, muito tempo atrás, pouca gente observava aves. Vou dar um exemplo simples, assim. Ninguém ligava, então era sempre os mesmos nerds, né? Eram os ornitólogos ali. Hoje... Você anda em qualquer praça, você vê gente interessada, vendo a natureza. Então, as pessoas estão mais cientes de estar perdendo isso, de estar necessitando de natureza, né? Então, por isso que eu sou muito mais otimista. Eu acho que, apesar de a gente ter mais floresta no passado, hoje as pessoas estão mais preocupadas e estão discutindo mais isso. Num cenário antigo, você jamais imaginaria que os observadores de aves iam estar num número hoje que tem no Brasil. Exato. Hoje tem muita gente interessada e produzindo até ciência, né? Ciência cidadã. Várias espécies ameaçadas de extinção estão retornando. Então, por exemplo, a ararinha de Lear. Quando eu comecei a biologia, existia 60 aves de Lear. Hoje tem mais de 2.000.
Porque teve um grupo de biólogos, ecólogos e pessoas que falaram, vamos proteger a sua espécie. Houve um esforço. Ali, Houve um esforço. Isso com várias espécies. Rolinha do Planalto. Né? Rolinha do Planalto. O próprio Mutum do Nordeste. Mutum do Nordeste. A própria Jacutinga, que a gente vai falar depois, né? Tem projetos de reintrodução, né? Tem muito menos caça. As pessoas estão preocupadas em proteger a natureza. Então, assim, teve muita... Eu posso falar, não, mas cortaram muito mais floresta. Sim, cortaram mais floresta. Mas que lado que você quer ver, né? A ciência avançou muito, né? A gente tem muito mais universidade no Brasil do que há 30 anos atrás. Tem muito mais gente interessada. Eu sempre falo, a gente precisa de um exército de pessoas interessadas para mudar o planeta. Um exército do bem. Um exército do bem, né? E eu procurei no livro estimular as pessoas a entrarem nesse exército ambiental, né? Que é uma mudança comportamental, né? Então, é isso que é a minha visão. Eu vejo que antropoceno que a gente quer? A gente quer um antropoceno caótico ou quer um bom antropoceno? Para a gente ter um bom antropoceno com um clima agradável, com animais que a gente possa ver, a gente tem que mudar as nossas atitudes, tem que mudar o nosso comportamento. Bom, a conversa com o Mauro está muito boa, tanto é que nós vamos fazer um segundo tempo dessa conversa que vai ficar para os próximos programas, né? A gente vai continuar falando sobre mudanças climáticas. De qualquer forma, eu queria agradecer a sua presença, Mauro. E nós vamos sortear um livro, né? Exatamente. Agora nós vamos chegar nesse assunto. Nós vamos sortear um livro do O Naturalista no Antropoceno. Olha que capa bonita, né, Ananda? Linda, linda. Ananda, nós chegamos a uma conclusão... Eu vou concorrer, porque essa capa eu não tenho. Pois é. Nós chegamos a uma conclusão aqui. Aqui vai meio de improviso. A gente ficou discutindo aqui, né, como seria a melhor forma de alguém levar esse livro para casa. De alguém levar. Esse livro vale muito mais porque esse livro participou dos Sons da Terra. Então ele tem um... E vou autografar. Ele vai autografar, tá vendo? Bom, para participar, nós combinamos o seguinte, né, Ananda? Que vai ser o pessoal mandar foto, né? Mandar foto que tenha... O Mauro pode até explicar melhor. Uma relação com o tema, né? Com o tema do antropoceno. Pode ser uma ave comendo fruto, dispersando sementes... Que mostra essa interação, essa relação. Essa relação dos humanos com a natureza, né? Pode ser uma criança plantando uma árvore, mas eu quero que a foto seja relacionada ao tema e que mostre essa ligação da gente com a natureza. Então, de todas as fotos que o pessoal, né, todo mundo vai mandar foto para aqui, vai aparecer esse número. No WhatsApp, que é o 996359523, o DDD é 019, ou mandar diretamente pelo direct do Instagram no perfil oficial do Terra da Gente. A gente vai receber essas fotos, tem que falar, estou enviando essa foto baseado no sorteio aí do livro do Mauro. Quero concorrer, colocar o nome. Explica o que é a foto, Explica, né? Por que escolheu aquela fotografia, né? O que ela tem a ver com o antropoceno que a gente está falando aqui. E aí a gente vai observar todas essas fotos, fazer uma pré-seleção dessas fotos. As 5 fotos que foram selecionadas, a gente põe no nosso perfil para uma votação, para que seja escolhido aí de fato democraticamente quem que vai levar esse livro para casa. E tem um detalhe também, né? Essa foto não é só a melhor foto, ela que tem um significado também, né? Isso. Aqui nos toque mais, né? O Léo deu uma ideia aqui pra gente colocar, incluir um boné do Terra da Gente nessa história, né? Opa. A gente dá pro segundo colocado. Eu posso concorrer? Não, vai ganhar o boné. Vai ganhar o boné do Terra. Você não tem o boné do não Terra tem, ainda? E eu preciso, viu? Todos nós vamos providenciar. Tá um sol ultimamente. Então, tá feito. Qualquer dúvida é só entrar nas redes sociais do Terra da Gente. Falar com a nossa equipe e sempre direcionar. Se for para querer concorrer a ganhar esse livro, explicar, né? Porque às vezes as pessoas só mandam a foto e fica sem sentido. Então, é sempre bom mandar uma mensagem junto e explicar. Com certeza. Obrigado, Ananda. Eu que agradeço, feliz pela Obrigado, conversa. Mauro. Eu vou terminar aqui com uma frase aqui, ó. O antropoceno não precisa ser o fim do mundo, um apocalipse, mas um reencontro com as coisas que realmente importam para os seres humanos e para a vida na Terra, né? É isso mesmo. Bonita frase. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau. Sons da Terra.